Para uma melhor visualização da imagem gerada a partir de exames, pode ser solicitada a administração de um meio de contraste, também conhecido como contraste radiológico. Há tipos diferentes de contrastes que podem ser utilizados e que possuem uma variedade de composição química que acabam sendo escolhidas com relação ao tipo de exame que será feito. Apesar de se tratar de uma ferramenta útil, há riscos em sua utilização. Por isso, neste Por Dentro da Imagem, o seu podcast apresentado pela Canon Medical Systems do Brasil, vamos falar tudo ou quase tudo o que você precisa saber sobre a utilização dos contrastes e cuidados. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou Fábio Oliveira e estamos começando esse episódio que é apresentado pela Canon Medical Systems do Brasil. E a gente tem conosco aqui o Renan Prado, ele é o coordenador de produto HIT, Healthcare Information Technology, da Canon Medical Systems do Brasil. Renan, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Imagem. Obrigado, boa tarde. Espero poder contribuir aqui nesse papo e que vai ser muito proveitoso para a gente hoje. É uma honra ter você aqui com a gente, Renan, nesse Por Dentro da Imagem, que a gente tem um convidado, que é o Tafarel William, ele é técnico em radiologia no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. E nos seus perfis no Instagram, YouTube, o Tafarel compartilha muito do conhecimento dele sobre radiologia. Seja bem-vindo, Tafarel, aqui ao Por Dentro da Imagem. Obrigado, agradeço primeiramente pelo convite. Espero que dentro desse podcast a gente possa estar passando um pouquinho da nossa experiência aí do dia a dia da radiologia. Poxa, Tafarel, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Tenho certeza que a gente vai aprender muito aqui com a sua presença e com a presença do Renan. E eu já queria fazer a primeira pergunta para o Tafarel. Tafarel, você sempre demonstra nos seus canais do Instagram e do YouTube a sua paixão pela radiologia. E é uma curiosidade, como e quando você descobriu esse amor por essa profissão? Ótima pergunta, Fábio. A minha história na radiologia começou em meados de 2010. A gente não tinha internet como é hoje, né? Uma disseminação grande aí de conhecimento acerca do assunto. E a minha experiência foi mais na prática. Eu entrei nesse curso sem saber muito o que era a respeito. E conforme a gente vai aprendendo, a gente vai se envolvendo um pouquinho mais com a radiologia, com essa questão de imagens que ajudam no diagnóstico dos pacientes. E o amor foi surgindo a partir daí, a partir do conhecimento sendo adquirido no dia a dia mesmo. Eu acompanhei alguns dos seus canais, algumas das suas aulas. Você é super didático, né? Na forma como você trata ali com a sua audiência. E é uma audiência que vem crescendo, né? Sempre. Isso é muito legal. Você transmitir o teu conhecimento, tudo que você vem adquirindo ao longo dos anos. E a segunda pergunta é, qual a importância, a gente falou de contraste, né, na radiologia, qual que é a importância dela para o teu trabalho? É 100% importante. A maioria das pessoas que não tem muito conhecimento acerca de exames radiológicos acham que o contraste em si ele é somente na tomografia, na ressonância, mas o contraste está presente desde os exames mais simples de raio-x, que não são possíveis a gente visualizar estruturas interiores do paciente de uma forma mais detalhada, até os exames mais avançados de ressonância, tomografia. Por exemplo, a gente tem uma modalidade dentro da radiologia, dentro do raio-x, que são os raios-x contrastados, onde ainda se faz muito exames de ED, enema opaco, a própria histerosalpingografia, que é um exame do sistema reprodutor feminino e que inclusive ajuda muitas mulheres, no caso quando elas estão tentando ter filhos e não conseguem porque há alguma obstrução ali, e somente através do contraste radiológico que o médico consegue ter uma base maior para estudar e diagnosticar o que está atrapalhando na reprodução desse paciente, no caso dessa paciente do sexo feminino. Poxa, por falar nesses contrastes, né, a gente sabe que tem diversos tipos e classificações dos contrastes radiológicos. Você poderia explicar para a gente quais são eles e por que é importante a gente entender essas classificações? Claro, claro. O que precisa ser explicado antes é o seguinte: a gente vai ter três tipos de contraste que são utilizados mais na radiologia, que é o contraste baritado, que é a base de bário, é o contraste iodado, que é a base de iodo, e o gadolínio, que é o contraste paramagnético. Cada um vai ter a sua indicação mais precisa.
Por exemplo, sulfato de bário. Utilizamos mais em exames do sistema gastrointestinal. Comumente vai ser realizado mais em raio-x convencional. Iodo. O pessoal confunde bastante, Fábio, é até engraçado, que você vê às vezes algumas pessoas colocando o termo de contraste não iodado e iodado, só que aí há uma diferença muito grande, porque o certo dentro do iodo é a gente dividir o iodo em 3 modalidades aí. A gente vai ter o iodo iônico, que é o que mais era utilizado lá antigamente, um tempo atrás. A gente vai ter o não iônico e a gente vai ter o isosmolar. Do iônico para o não iônico, a gente vai ter uma diferença muito grande, porque o que quer dizer essa parte do contraste ser iônico ou não iônico? O contraste não iônico, por exemplo, ele vai ter a viscosidade dele mais próxima da concentração do sangue. Portanto, ele vai apresentar menos chances do paciente ter reação alérgica, por exemplo. Já o contraste iônico, ele vai ter uma osmolaridade muito maior do que o plasma sanguíneo e com isso o paciente vai ter mais chances de reações alérgicas. Inclusive, no início aí da radiologia contrastada, incluindo todas as modalidades, raio-x e tomografia, era o que causava mais reações adversas nos pacientes. Ainda a gente não tinha uma quantidade muito grande do contraste não iônico sendo empregado no mercado, porque aí tem uma diferença de preço também, do custeio desse tipo de material. Já o isosmolar já vai ser um pouquinho mais difícil de a gente ver dentro dos hospitais, que ele é um contraste muito mais claro, é muito mais caro, perdão. E esse contraste muito mais caro, por ele ser isosmolar, a osmolaridade do contraste ela vai ser mais próxima do plasma sanguíneo, com isso diminuindo a chance de reação alérgica. Então, essas são as principais diferenças entre os dois, sulfato de bário e o iodo, que são os mais utilizados. Tafarel, você falou das reações alérgicas, né? A grande questão que fica, né, no uso do contraste são os perigos da gente utilizar, de ter que utilizar de uma forma adequada. Quais são os requisitos, quais são os principais perigos, além das reações alérgicas que os contrastes trazem e os cuidados que a gente precisa ter na hora de manusear um tipo de produto químico como esse? O perigo principal dos contrastes é a sua nefrotoxicidade, ou seja, eles fazem mal ao sistema renal do paciente. Então, as medidas que a gente tem no nosso dia a dia, até para ter uma comunicação com a equipe médica, é de entrevistar o paciente. Todo paciente que chega no setor de radiologia, ele passa por uma coisa que a gente chama de anamnese. A gente precisa estudar a condição clínica desse paciente, colher todas as informações para passar essas informações para os médicos. Dentro dessas entrevistas, o que a gente vai, não diagnosticar, mas o que a gente vai identificar nesses casos desses pacientes? A gente vai identificar se esse paciente tem alguma doença que tem alguma correlação com o uso desse meio de contraste. Por exemplo, o paciente asmático tem uma contraindicação, paciente diabético que faz uso de metformina, por exemplo, também tem uma contraindicação. E a gente vai fazer a descrição de todas as contraindicações e passar para a equipe médica. E no final, a equipe médica do serviço de radiologia vai definir se tem ali uma indicação dentro das normas de proteção radiológica. A gente vai ter um conceito muito importante que se chama o conceito de justificação. Toda prática que envolve raio-x, radiação ionizante, precisa ser justificada. Então, a gente precisa definir se o contraste associado ao exame vai causar algum mal para o paciente. E falando um pouquinho de um protocolo, né? Um protocolo recomendado para dessimbilização de contraste. Não sei se eu estou falando certo, me corrija, Tafarel. Como que é feito esse protocolo? Como que geralmente vocês trabalham para que não haja essas reações adversas dos pacientes? Ótima pergunta. Tem pacientes que já fizeram uso de iodo, por exemplo, e esses pacientes já apresentaram algum tipo de reação. A gente vai ter 3 tipos de reação: reação leve, reação moderada e reação grave. Se esse paciente está enquadrado em uma desses 3 tipos de reação, os médicos eles entram no consenso e entram com um protocolo de dessensibilização. Esse protocolo ele vai entrar com uma série de medicamentos, onde o paciente vai receber esses medicamentos e vai poder posteriormente fazer esse exame. Mas tudo é equipe multidisciplinar, é o médico junto com o técnico, tecnólogo em radiologia, com o operador ali do equipamento, com a equipe que está pedindo o exame, e vai entrar no conceito. Esse consenso é tudo baseado em toda a história clínica que a gente colhe do paciente, manda para o médico e tem essa decisão. Aí entra uma coisa importante também, Fábio. Nem todo exame radiológico necessita de contraste. Aí precisa ser avaliado, porque às vezes dentro do serviço,
a gente tem um excesso de pedidos que não justificam. Por exemplo, se o paciente tem uma litíase renal, não tem a menor necessidade de injetar o contraste nesse caso. E tem exames ainda assim que vêm com esse tipo de pedido. O contraste em si, como que ele vai funcionar dentro do exame de tomografia? Focando mais na tomografia, que é o exame que é mais pedido, né? O contraste ele vai entrar pelo sistema circulatório do paciente e vai fazer com que estruturas que não eram visíveis se tornem visíveis. O contraste iodado ele tem um alto número atômico. Uma vez que a radiação ela interage com o contraste dentro do paciente, ela vai aparecer de uma forma, como que eu posso colocar? De uma forma branca na imagem. Vai pintar aquela estrutura. O contraste, ele se assemelha muito com outras estruturas do corpo, quando a gente está visualizando, pelo fato dele ter alta densidade. Por exemplo, osso tem alta densidade, então vai aparecer mais ou menos ali na mesma tonalidade. O cálculo renal, por exemplo, é a mesma coisa. Então, o contraste ele não vai se justificar nesses termos. É mais fácil realizar o exame sem contraste do que seguir esse protocolo. Por isso que é importante a história clínica do paciente, a gente fazer uma anamnese corretamente, para passar para a equipe médica, porque no final, a decisão se vai usar o contraste ou não é da equipe médica radiologista. Nós passamos as informações para eles e o parecer final são deles, se tem realmente a necessidade ali de ser utilizado esse meio de contraste. Tafarel, você falou da questão da tomografia, né, que é um exame que utiliza o contraste. Mas quais são os principais exames que são necessários? É necessário utilizar o contraste durante os exames? São vários, são vários. A gente pega, por exemplo, as causas que vêm mais dentro do hospital, como, por exemplo, o estudo para diagnóstico de TEP, por exemplo, que é a tromboembolia pulmonar. Esse estudo só é possível se a gente utilizar o meio do contraste. Para quem não sabe, o TEP é a tromboembolia pulmonar. É uma condição clínica que dentro dos hospitais vem muito. Pacientes estão acamados há um certo tempo, sem mobilidade, aí tem grandes chances de um trombo ou um êmbolo se desprender de algum vaso dos membros inferiores, parar ali nas artérias pulmonares e com isso atrapalhar ali a circulação sanguínea do paciente. Isso a gente só consegue visualizar através da tomografia com contraste, no caso, a angiotomografia. Vamos ter várias outras indicações, Fábio. Exames de angiotomografia, por exemplo, sem chance da gente fazer esse exame sem o uso do contraste. Estudo de estadiamento tumoral também, que é uma coisa muito frequente no nosso país. A gente tem a radioterapia e outras modalidades em crescimento, e todas elas precisam de exames iniciais de tomografia, por exemplo, e são bem frequentes o uso de contraste nesses exames. Então, ainda não dá para substituir 100% essa modalidade tão importante como que é a tomografia dentro do setor de radiologia. E por falar em exames, Tafarel, como você tem visto a evolução da tecnologia do diagnóstico por imagem ao longo dos anos? Ela tem proporcionado cada vez mais exames menos invasivos aos pacientes e facilitado o trabalho de profissionais de saúde como o seu? Com certeza, Fábio, com certeza. Como eu disse, eu comecei na radiologia lá em 2010, a gente não tinha essa evolução que a gente tem hoje, Fábio. De aparelhagem, por exemplo, a gente tem aqui em São Paulo, inclusive, o maior evento da América Latina sobre radiologia, que é a JPR. E se quem acompanha os profissionais, tanto médicos quanto técnicos, que estão envolvidos na saúde e acompanha todo ano esse evento, já consegue acompanhar a mudança fundamental que a gente tem dentro da nossa área, principalmente nos aparelhos. Com essa mudança tecnológica, qual que foi o maior benefício que eu vi durante o longo desses anos? Os aparelhos eles se tornaram mais rápidos. Antigamente, 10 anos atrás, quando eu iniciei nessa área, a gente ainda tinha câmera escura, por exemplo. Era uma coisa que era realidade. Hoje em dia, a gente tem vários aparelhos que são totalmente digitais. E quando a gente pensa no estudo de raio-x contrastado, por exemplo, um aparelho digital vai economizar no quê? Tempo, vai economizar o paciente receber mais radiação, receber mais contraste desnecessariamente também, porque eu acredito que o maior risco do uso de meio de contraste é o uso exagerado do mesmo. A gente tem uma certa dosagem utilizada e recomendada para cada paciente. Como eu disse, principalmente o iodo, ele é nefrotóxico, ele faz mal para o rim. Então, quanto menos utilizarmos o iodo, melhor. Então, a gente tem que avaliar todas essas condições, juntar a tecnologia, junto com todo o conhecimento que hoje a internet disponibiliza aí para a gente consegue ler artigos, por exemplo,
consegue se atualizar e também saber desses eventos, como a JPR está por dentro da evolução tecnológica dentro dessa área. E Muito até legal. agregando um pouquinho, Tafarel, o que é legal colocar também, que como você mesmo mencionou, que a tecnologia foi evoluindo bastante na parte do, do desenvolvimento em si da ferramenta, né? E hoje ela caminha para algo muito mais voltado para software, onde que, né, como você mesmo mencionou, está tudo mais digital, está tudo mais rápido. Então, com isso, o que a gente vai acabar ganhando? Né? A gente acaba ganhando um pouquinho mais de diagnóstico mais rápido, né, na eficácia de diagnóstico por imagem. A gente vai ter mais agilidade para a entrega do laudo para o paciente, onde que hoje tem muitos lugares que você já está começando a fazer exames e eles te entregam no mesmo dia, coisas que antes levavam uma semana, duas, de repente. Também está possibilitando, que eu acho bem legal, que principalmente por conta da pandemia que tivemos, né, a teleradiologia, que é um assunto ainda um pouco incipiente, claro, já vem sido praticado muito, a Anvisa teve que correr bastante também para liberar isso, deixar tudo uma coisa mais certinha, mas de qualquer forma, a Canon sempre já tinha se antecipado a esses passos e tanto para a parte de suporte, para a parte de prover sistemas que possam fornecer a teleradiologia, a gente já foi entregando. Com isso, a gente vai melhorar tanto o tratamento do paciente, que vai ser cada vez mais rápido, né, cada vez mais preciso, que com os nossos equipamentos também é possível fazer, quanto também na prevenção de doenças, porque se a gente consegue diagnosticar cada vez um pouquinho mais rápido, né, a gente consegue tomar uma decisão um pouquinho maior e até mesmo contribuir no valor do contraste na questão de usar menos, porque a gente usa menos o tempo de máquina, né? E também consegue colocar o quanto que está sendo o resquício dentro do paciente que a tecnologia consegue já trazer essa informação para a gente. Poxa, muito legal. E eu tenho aqui uma pergunta para vocês dois. Quais essas tendências tecnológicas que vocês acreditam que serão as mais importantes daqui para frente? Olha, se eu começar a falar aqui, eu acho que eu vou falar bastante. Então, eu vou só pontuar algumas coisinhas para o Tafarel me complementar. Mas a minha visão, né, principalmente por estar inserido bastante nessa área de IT, o uso do do Big Data e inteligência artificial vão ser essenciais no futuro, né? Cada vez mais a gente vai ter decisores aprendendo, né, a inteligência artificial aprendendo com os decisores e tomando decisões cada vez mais rápidas, né? Nós já temos sistemas hoje desenvolvidos que, a partir do exame feito, ele já faz uma pré-análise e já direciona para o médico ou para o radiologista que precisa fazer uma intervenção, alguma coisa do tipo, num sistema de AVC, porque a gente sabe que ali tempo é vida, e ele toma uma decisão muito mais rápida, né? Então, eu acredito que o uso da inteligência artificial vai melhorar muito a performance dos equipamentos e também a parte da gestão, porque uma vez que a gente começa a ter mais dados dos pacientes, mais informação de quanto tempo ele levou, a gente consegue otimizar para que cada vez mais os hospitais tenham aquela quase um drive-thru, vamos colocar assim, que a pessoa vai entrar, vai fazer o exame, sair no horário totalmente agendado e não ter tantas filas de espera. Ótimo. Para você, Tafarel, como que você enxerga esse futuro? Eu acredito, Fábio, um pouquinho complementando também o que o Renan disse sobre a questão do telelaudo. Hoje já é uma realidade os médicos, por exemplo, não estarem mais 100% presentes dentro do hospital. Então, a nossa parte técnica, ela está sendo fundamental nessa evolução tecnológica, porque de forma direta ou indireta, a comunicação com o médico, ela acaba sendo ali do técnico, do tecnólogo em radiologia. É nossa responsabilidade passar as informações do paciente para o médico que não está ali presente de fato. Porque hoje o telelaudo está muito frequente dentro dos setores de imagem. E como o Renan também colocou, a gente tem a inteligência artificial sendo empregada dentro dos setores de imagem, mas ainda existe a necessidade de ter uma mão humana ali operando diretamente o aparelho, operando diretamente o tratamento com o paciente, o primeiro comando de colher essas informações, e tudo isso associado está gerando uma responsabilidade, principalmente na equipe técnica, muito grande, porque no final de tudo, se nós técnicos, tecnólogos, profissionais que estão envolvidos diretamente com a realização desse exame, a gente não se atualizar também, não adianta de nada a gente ter evolução tecnológica, sendo que os profissionais na linha de frente ali não estão evoluindo também, principalmente conhecimento.
Então, eu acredito que toda essa evolução, ela nos está trazendo muitos benefícios, mas também muitas responsabilidades. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A gente tem que se atualizar mais, ver o que é a tendência do mercado, o que o mercado está exigindo, o que empresas grandes como a Canon, por exemplo, oferecem para o profissional estar mais atualizado, para o profissional estar mais apto, não só a operar o equipamento, mas utilizar todos os recursos da forma correta também. Rafael, você falou das responsabilidades do profissional. E tem muita gente que acompanha aqui o Por Dentro da Imagem que quer trilhar uma carreira de sucesso como a sua carreira, né? Outros técnicos querem ingressar nesse mercado para trabalhar com radiologia. E eu queria perguntar para você, que também é um professor, quais os passos importantes que você poderia sugerir para esses novos técnicos que estão chegando aí no mercado, para que eles possam trilhar uma carreira de sucesso como a sua, Tafarel? Eu acredito que, primeiramente, é a busca pelo conhecimento, né? Eu acredito que a gente pode, nós, no contexto geral, que participamos de uma equipe multidisciplinar, podemos colaborar muito mais no tratamento diagnóstico do paciente através do conhecimento, não se atendo somente ao que é responsabilidade técnica nossa, indo mais além um pouco. Por exemplo, é nossa responsabilidade operar um equipamento, mas na maioria dos casos, a nossa atribuição ela se estende muito além disso. A gente entrevista o paciente, recepciona ali o primeiro cuidado com o paciente, orienta o paciente acerca do exame, coisa que sem conhecimento é impossível de fazer, né, Fábio? Então a gente tem que aproveitar mais esse recurso. Por exemplo, o meu trabalho na internet ele começou inteiramente com essa intenção de passar conhecimento para os nossos profissionais. Então as ferramentas a gente já tem, como esse podcast da Canon também. Eu já assisti alguns episódios, dá para você aprender muita coisa dentro da internet. Se você souber onde procurar e souber o que você precisa para você ser um profissional diferenciado. Então a gente tem que aproveitar melhor esses recursos. A tecnologia está para todos, mas para todos que estão interessados na evolução. E conta uma coisa pra gente, a gente está aqui em uma parte mais pessoal aqui do Por Dentro da Imagem. Quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais ao longo da sua trajetória? Eu acho que o maior desafio é manter-se atualizado, porque as coisas estão mudando muito rápido, Fábio. Estão mudando muito rápido. Hoje em dia a gente estuda uma coisa, por exemplo, quando a gente fala em legislação, que vocês estão mais por dentro. Em 1998 a gente tinha a portaria 453, que cuidava dessa questão de proteção radiológica. Em 2019 ela foi revogada para a RDC 330. E agora em abril ela foi revogada novamente para a RDC 611. Então tudo está mudando constantemente, porque as leis, o próprio conhecimento específico, ele está avançando junto com a tecnologia também. Então, se a gente não se manter atualizado, fica muito difícil da gente lidar com esse setor e deixar o paciente de lado, sem o atendimento necessário, o atendimento correto, o atendimento que, de fato, vai dar um prognóstico bom para esse paciente, um tratamento ideal e essa comunicação com a equipe médica. Se a gente não estudar, fica difícil essa comunicação. A gente precisa se manter constantemente atualizado. Esse, para mim, tem sido o maior desafio, sinceramente. Não sei para outros profissionais, acredito que também. Se manter atualizado não é uma coisa tão simples, porque tira a gente da nossa zona de conforto e nos obriga a estar todo dia estudando, estar todo dia frequentemente estudando. O conhecimento não pode parar nunca, né? Independente do nosso cargo, função, a gente tem que estar sempre atualizado para prestar o melhor serviço. Tafarel, a gente está se caminhando aqui para o final desse Por Dentro da Imagem. Mas antes de ir embora, eu queria que você deixasse um recado final e seus contatos. E para o Renan também deixar o recado final dele e os contatos para as pessoas poderem acompanhar um pouquinho mais aí do trabalho, do maravilhoso trabalho de vocês. Obrigado, Fábio. Obrigado. O recado final que eu quero deixar para todos, não só técnicos, tecnólogos, mas para todo mundo que trabalha dentro da saúde, é que buscarmos conhecimento sempre vai ser uma coisa que vai nos cobrar uma certa responsabilidade, mas no final de tudo, quando você atende o paciente de uma forma diferenciada e você vê que o seu conhecimento contribuiu para aquilo, não há realização maior, Fábio. Não há realização maior. Então a gente tem que se manter aí em constante busca pelo conhecimento, não por nós, mas pelos outros. E esse é o nosso maior dever.
Obrigado, Tafarel, pela tua presença aqui no Por Dentro da Imagem. E queria pedir para o Renan também deixar o seu recado final e os contatos. Por favor, Renan, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço aqui a poder participar desse podcast, Fábio. E assim, minhas considerações finais são que a tecnologia ela vem para cada vez mais otimizar. Mas claro, eu concordo plenamente com o Tafarel quando ele diz que a gente tem muita informação, mas nós temos que nos dedicar para isso, né? Cada dia mais e mais. Hoje estamos num oceano e precisamos aprender a nadar. Antigamente a gente tinha uma gotinha d'água que a gente tinha que buscar. Hoje está tudo aí. E conte com a Canon para que a gente possa trazer essas informações, para que a gente possa mostrar que a tecnologia vai agregar muito valor para o dia a dia, né? Meus contatos, eles são meu e-mail, que é renan.prado@br.medical.canon, e, por favor, também entre no site e lá vocês conseguem conhecer um pouquinho mais do que é o Healthcare IT e o que a gente pode prover de soluções para o dia a dia. Muito obrigado, Renan, pela sua presença. A gente vai finalizando aqui esse Por Dentro da Imagem, mostrando que o aprendizado constante é a habilidade mais importante para qualquer profissional e não poderia ser diferente na radiologia, né? A transformação digital, a transformação da tecnologia tem impulsionado a digitalização e é um movimento que tem mudado completamente a forma como interagimos, trabalhamos e aprendemos. Não poderia ser diferente e muito legal. Esse foi o grande insight aqui desse Por Dentro da Imagem, que é um podcast da Canon Medical Systems do Brasil. A gente agradece você que esteve até agora com a gente e você pode acompanhar esse podcast em áudio. Você escolhe a sua plataforma de podcast favorita, também em vídeo. A gente está nos canais da Canon Medical Systems do Brasil no YouTube. E também, se você tiver uma sugestão, elogio, crítica, manda um e-mail para a gente no contato @pordentrodaimagem.com. Nos despedimos por aqui desse Por Dentro da Imagem e a gente se vê no próximo episódio.